Olá, turminha linda do segundo ano. Tudo bem com vocês? Tomara que sim. Espero que vocês estejam se cuidando para não ficarem doentes, certinho? Vamos começar mais uma aula de ciências? Vamos lá comigo? Vamos relembrar alguns assuntos já estudados para que vocês possam resolver as atividades aí, tá? Nessa aula, nós vamos falar sobre os componentes naturais e os componentes modificados. Também iremos falar sobre os ambientes do nosso planeta. Vamos lá? Então, vamos ver. Quais são os componentes naturais e quais são os componentes construídos? Vamos relembrar o que é isso? Então, os componentes naturais são aqueles criados que existem pela própria natureza, como podemos observar nesta imagem aqui. A própria natureza se formou com a água, o solo, as montanhas, a sua vegetação e o ar. Outro ambiente do nosso planeta são os ambientes construídos, componentes construídos pelo homem, como observamos aqui também nesta imagem, né? O homem construiu uma casa, a casa não nasceu da terra da noite para o dia. O homem fez, né? Desvastou algum pedaço de terra onde tinham gramas, árvores, bastante vegetação verde. Ele tirou e ele construiu a casa necessária para a nossa sobrevivência também. Agora nós vamos ver que os componentes naturais, relembrando, são a água, que precisamos dela para matar a nossa sede no nosso dia a dia, temos que tomar muita água, o solo, que é o local onde nós tiramos o nosso sustento. Lembra da nossa aula de hortinha? Depois nós temos também o ar, que nós precisamos para respirar. Lembram lá do nosso oxigênio, o ar essencial para a nossa respiração? Esses componentes naturais são chamados de seres não vivos, né? Que lembramos de seres não vivos? Seres vivos, eles nascem, crescem, se reproduzem e morrem, né? A água, o solo e o ar são chamados de seres não vivos, são próprios da natureza, mas são seres não vivos. Continuando a nossa aula, nós vamos falar então desses componentes construídos pela natureza e pelo homem. Então vejam só, nessa imagem aqui temos a nossa ave chamada João de Barro. E o João de Barro faz a sua própria casa, o seu próprio ninho de barro. Mas ele não vai procurar, ele não procura lugares onde já existe. Ele próprio constrói a sua casa. Então, essa casa do João de Barro, esse ninho de barro da ave chamada João de Barro, é um componente construído pelos animais, no caso pela ave, certo? O outro componente construído, temos aqui na imagem, as fábricas. Também o homem aqui, né? Temos agora aqui as mãos do homem. O homem construiu as máquinas, construiu as usinas que servem para trabalho, né, do homem, para ele poder trabalhar e tirar também o seu sustento mensalmente. Agora nós vamos falar sobre os ambientes do planeta Terra. Vamos lá? Nós temos então, relembrando que já estudamos lá, o ambiente terrestre, depois temos o ambiente aquático e depois nós temos o ambiente aéreo. Lembrado? Em cada ambiente é propício para que o ser humano se desenvolva, para que os animais se desenvolvam ou para que as plantas, a vegetação se desenvolva, né?
Então, nós temos assim, no ambiente terrestre, nós temos uma vasta vegetação, gramas, árvores, plantas. No ambiente aquático, temos também algumas vegetações e temos alguns animais marinhos, peixes próprios desse ambiente. E o ambiente aéreo, né, onde as aves dominam, estão sempre lá. Vamos estudar então agora a diversidade desses ambientes. Começamos então pelo Pantanal. Será que existe no Pantanal que faz com que ele seja tão diverso assim? O Pantanal tem um clima próprio do nosso, né? Um clima quente, mas algumas divergências. Vamos ver lá? O clima do Pantanal, ele é quente, muito quente, extremamente quente. No Pantanal também existem intensas chuvas, chove muito lá durante meses. E por ter tantas chuvas lá, nós vamos perceber aqui que para cada local, os animais, onde concentram-se a chuva, os animais e as vegetações são diferentes. Também lá, como eu falei para vocês agora, por ter muitas chuvas, há áreas alagadas que ficam cheias de água há bastante tempo. Daí temos uma variedade de animais. Como vimos aqui, jacarés, que são propriamente, né, encontrados bem à vontade lá no Pantanal. E depois temos as vegetações aquáticas, como eu falei para vocês, que é por conta da chuva. Outra diversidade do nosso ambiente é o ambiente desértico, e é o deserto, onde nós vamos perceber que existem poucos animais e a vegetação lá é diferente, é uma vegetação rasteira, né? É uma caatinga. Vamos entender por quê? Lá no deserto, o clima ele é extremamente quente, muito quente. E as pessoas lá precisam se vestir, agasalhar bem o corpo para não queimar a pele, né? Lá também existe o que se chama de pouca precipitação. O que é isso? Não chove muito lá. E por não chover muito, encontramos então um clima quente e a vegetação é uma vegetação rasteira, como nós podemos perceber aqui. Elas não crescem muito, certo? Temos também pequenas variedades de animais. Vamos ver aqui, olha só, que nós encontramos aqui. Isso mesmo, o camelo. O camelo, ele se apropriou muito bem ao clima do deserto, então ele consegue sobreviver muito bem lá. Então nós temos neste clima um clima muito quente, pouca chuva, a vegetação é rasteira, ela não cresce, né? Ela se adaptou a esse clima de ser quente e não ter muita chuva. E não temos muitas variedades de animais lá. Outra diversidade do nosso ambiente é o ambiente polar, é a Antártida. Vamos conhecer quais são as características de lá? Primeiro, o clima lá é extremamente frio, muito frio, né? Para se viver lá, para se estar lá, é necessário estar bem agasalhado com roupas muito pesadas. Há uma baixa diversidade de seres vivos, quer dizer, não existem tantos animais lá. Lá na Antártida, lá no ambiente polar, nós vamos ter assim, os leões marinhos, as baleias, os pinguins, né, que são adaptados ao frio, que gostam do frio. Temos um ambiente pouco povoado, então a população da Antártida ela não é muito grande, porque as pessoas precisam estar preparadas para morar lá. E aí temos também a vegetação lá
não existe. Não existe por quê? Porque lá é muito frio. Olha essas barreiras de gelo aqui. Lá é muito frio e a vegetação, as plantas, elas não são adaptadas ao frio. Elas não conseguem ir para frente, não conseguem crescer, não conseguem desenvolver. E essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês continuem estudando. Para realizar as atividades, voltem no vídeo para que vocês possam entender e assim fazerem todas as atividades a contento, certo? Beijo no coração de vocês, até a próxima aula. Eu amo vocês. Tchau!